Ela pode ser a invenção mais importante da história. A civilização humana evoluiu sobre a roda e nós só chegamos tão longe graças a ela. Plantando, lutando, viajando, negociando e até marcando o tempo. Tudo isso seria quase impossível sem ela. Hoje, em Maravilhas Modernas, a roda. Maravilhas Modernas. The invention of the wheel, if I may put it this way, invented a mind. And in becoming inventors, we begin to think of ourselves differently. Not simply imperiled by the facts of the world, but perhaps competing with the facts of the world, as in a contest, and a contest that we plausibly now might regard ourselves as winning. A simples, elegante e revolucionária máquina chamada de roda literalmente transformou a humanidade. Não apenas na forma como enfrentamos nossos desafios, mas na própria forma como nos enxergamos. Uma responsabilidade e tanto para uma ferramenta tão onipresente que a vemos centenas de vezes por dia sem nem percebermos. Tão simples que é difícil defini-la. I think a wheel is any circular object, regardless of its width, that rolls, and that means it might have an axle to transmit its power to someplace else or to direct its power at a certain point. Alguns dizem que o eixo não é um componente necessário. You can imagine wheels in which the mechanical wheel is not linked to that central axis. For example, in a ball bearing. A ball bearing goes around, it makes a circular motion. It fulfills our definition of a wheel, but it doesn't have an axle. A roda com eixo é uma das 6 máquinas básicas, objetos criados pelo homem que são a base de todos os aparelhos que nos fornecem vantagem mecânica sobre o ambiente. Os outros 5 são a alavanca, o plano inclinado, a roldana, a cunha e a rosca. You know, it's interesting how some of these machines, it becomes a vague distinction between them. One of my favorite is a pizza cutter. You've got a wheel, the edge is a wedge, and the handle's a lever. So you're using a lever, a wedge, and a wheel to cut your pizza. A vantagem mecânica é importante, pois permite que uma única pessoa com força limitada realize tarefas que seriam impossíveis de outra forma. Considere a máquina conhecida como roldana. Less force is required to achieve a given effect. Now you have to apply the force over a much longer distance, and that's the key. With a pulley, instead of just lifting up a 500-pound block, 10 feet say, you might have to pull 100 feet of rope, but you don't have to apply as much force, and so eventually you get the job done. That's mechanical advantage. Alguns acreditam que as primeiras rodas eram troncos usados para transportar cargas pesadas. I think it might be useful to make clear how little we know about that and to what extent we've made up stories. They're pretty much made up stories. The archaeological evidence for the very first wheel is pretty slim. De qualquer forma, alguém em algum lugar inventou uma roda e, ao fazê-lo, ganhou uma vantagem mecânica, pois a roda diminui o atrito, ao contrário de uma superfície achatada e larga, como uma tábua de madeira, que gera muito atrito, ou uma ponta estreita e afiada. A roda tem uma superfície lisa, estreita e contínua. Isso reduz o atrito, porque faz contato sobre um plano pequeno e estreito, mas infinito. Além disso, a roda acumula energia. Now that's a very practical consequence of the invention, but there's a much more profound consequence. There's a cognitive consequence. He is now reconsidering the very idea of limitation.
because he now has concrete evidence that what he once took to be unquestionably impossible is now not only possible, but practically achieved. No mundo antigo, há milhares de anos, 3 conquistas da roda muito importantes alteraram profundamente a história da civilização. Primeiro, o moinho de pedra, que moía grandes quantidades de cereal com muito mais eficiência do que um indivíduo com um pilão. And both millstones have a groove pattern cut into their faces. The stone above it, not quite touching it, just a little bit above it, rotates. The grain falls in the hole in the middle of the top stone. The grain works its way out along those grooves, and as the top stone rotates, the grooves cross like scissors and shear apart the grain. Comunidades inteiras podiam se formar ao redor de um único moinho de pedra que podia ser movido por animais, ao invés de usar a força humana. Os moinhos de pedra eram feitos a partir de grandes rochas e depois talhados em discos redondos, achatados e sulcados. Agora que os grãos podiam ser processados em grande quantidade, era preciso armazená-los. Mas a roda também resolveu esse problema. As rodas de oleiro, usadas na fabricação de potes de barro, foram criadas durante a Idade do Bronze e depois refinadas pelos egípcios há cerca de 5.000 anos. Os oleiros podiam fazer potes delicados com grande capacidade de armazenamento em uma fração do tempo que levavam antes da roda. As rodas de oleiro são usadas até hoje. With a kick wheel, you have the wheel head, which is where the potter puts the clay. Below that, there's a shaft, which is connected to a flywheel at the very base. And the flywheel has quite a bit of weight to it, so that the momentum will keep the wheel turning as the potter's kicking and working and alternating. Um volante é uma roda com peso extra, normalmente colocado na extremidade para armazenar energia cinética ou energia de movimento. Basically what it means is the faster a mass is moving, the more energy it has. And you know, if you got a wheel that's spinning right towards the center, things aren't moving very fast. But towards the outside, for the same amount of rotation, you're moving really fast. So if you put your mass on the outside of the flywheel, it's moving faster, it carries more kinetic energy, and therefore it's storing more energy for future use. A invenção do volante teria um impacto abrangente muito além da humilde roda de oleiro, que se beneficiaria de avanços como o pedal. Além da roda de oleiro e do moinho de pedra, a terceira aplicação da roda, e provavelmente a mais importante, foi no transporte. As primeiras rodas de tronco evoluíram para rodas estreitas que podiam ser conectadas por um eixo. Um eixo é uma estrutura independente conectada à roda. Normalmente ele é encontrado no centro do eixo de rotação da roda. Carroças com rodas ajudavam a transportar bens, como por exemplo, grãos armazenados em potes de barro. Os sumérios forneceram a primeira evidência arqueológica de veículos com rodas. Suas carroças puxadas por bois datam de 3.000 a.C. Well, the craft of building wheels, especially in wagons and carriages, to me is very fascinating because the art of making the wheel, of course, ultimately creates a specialty called the wheelwright. Os primeiros fabricantes faziam rodas talhando aros que eram unidos por peças transversais com um eixo colocado no centro. Uma proteção de couro podia ser inserida no encaixe para proteger o eixo. The thing that's most useful to me, I think, in considering the history of the wheel, is that the wheel is only a part of a system. A wheel's no good unless you have a good road for it to go on. Com a invenção de charretes, carroças e carruagens, as estradas tornaram-se mais importantes. Rotas de comércio foram criadas e as civilizações podiam se expandir rapidamente. Mas a roda fez muito mais do que encorajar a criação de estradas. It made migration easier and at relatively slight cost. It meant that you could move without being nomadic. You could bring along with you what in Roman times was called the impedimenta. This was the spouse, the children, the relevant family possessions, etc.
It meant, therefore, that you could move your culture to another place. Em pouco tempo, os meios de transporte com rodas estavam disponíveis a fazendeiros para arar o solo, a comerciantes para transportar mercadorias e a exércitos para deslocar tropas. A estrada romana seria baseada na largura de 5 metros de 2 carroças pesadas ou de 2 colunas de soldados lado a lado. Once you've got that basic idea of a wheel, then people are very quickly going to figure out all fascinating applications, whether two-wheeled carts pulled by other human beings or animals or wheelbarrows or chariots or whatever. The wheel changed our sense of location, our sense of rootedness. It must have had a chilling effect once these implications dawned on us. To some extent, it still has a chilling effect. It does give rise to the question, well, if I am not meant to be here, now, and abidingly, is there any sense associated with my being meant to be? Or is everything in flux? The wheel really is the device that says no one is ever occupying precisely the same position twice once this thing starts rolling. A seguir, as rodas tomam os oceanos como componentes vitais dos navios e o comércio a longa distância transforma a importância da medição do tempo em um novo desafio, que seria resolvido com a aplicação da roda. Ao longo da Idade Média, quando o comércio cresceu em grande parte devido à aplicação da roda, os comerciantes voltaram-se para o oceano em busca de novos mercados para comprar e vender produtos. Grandes navios foram construídos usando rodas para mover o leme e direcionar a embarcação. As the boat gets bigger, tiller doesn't give you enough advantage, mechanical advantage on the rudder, so you may hook up some gears and shafts or belts and pulleys and ropes, but anyway, you'll have a wheel because it's just so convenient to be able to stand in one spot and control the boat. Rodas cilíndricas chamadas de molinetes recolhiam ou liberavam cordas para controlar as velas e a âncora. A aplicação de rodas específicas superava desafios específicos. Mas o conceito da roda parecia infinitamente reciclável. Perhaps the evolution, the changes, the inventions associated with the wheel somehow reflect something very fundamental about us as humans, about how our brains work, about how society evolves over time, and the factors, the influences, the technologies that change who we are and what we do. Nem todas as culturas fizeram uso da roda. Apesar de sua proficiência tecnológica, o Oriente Médio abandonou a roda como transporte, pois o camelo era mais adequado às suas necessidades. Então a roda não é a única solução para todos os problemas. Today we think the wheel is real important. And it's important to remember that that's not always been true. The whole notion that the wheel and fire are the two most important inventions is a pretty recent idea. Embora a roda não seja sempre a única solução, com frequência é uma base tangível para desafios aparentemente intangíveis, como o controle do tempo. You think of the sun as a form of timekeeping in itself, rising in the morning and setting in the evening instantly gives a human being a sense of rhythm and form to time. And so using the sun was an early means of timekeeping by using a sundial. Mas relógios solares não são instrumentos de precisão. Com a intensificação das viagens e do comércio, a necessidade de um controle de tempo preciso também aumentou. Os primeiros relógios não eram precisos. O que era necessário e foi criado por volta do século XIII era o relógio de engrenagens moderno. Most people, when they think about a clock, immediately they look at the face of the clock, with the hands and all the rest of it. That's almost, from my point of view, the wrong end of the clock. If it's a pendulum clock that we're talking about, the pendulum, in fact, is the timekeeper.
Corpos suspensos a partir de uma distância fixa oscilam ou balançam no mesmo ritmo, independentemente do peso ou da envergadura do movimento. Quando o pêndulo balança em um ritmo constante, 60 vezes por minuto, por exemplo, o relógio está marcando o tempo. Um dispositivo chamado escapo baixa um peso aos poucos, utilizando rodas especiais chamadas de engrenagens. As engrenagens ajudam o pêndulo a balançar e contam cada movimento através da aplicação de dentes talhados na roda, que correspondem aos dentes de outra engrenagem. Gears are really nothing more than a set of wheels in some predetermined ratio, and you put the gear teeth on to be sure that it doesn't slip, but they're wheels nonetheless. Esses dentes fazem a roda movimentar uma série de alavancas fixadas em seu centro. Estudiosos do século XIX chamavam a roda de alavanca perpétua. In fact, Galileo, in analyzing the simple machines in the 1500s, broke down all of the simple machines into a combination or a form of lever. Com o refinamento da fabricação de relógios, foram criados os ponteiros de minutos e segundos, aumentando muito a precisão dos relógios. As engrenagens diminuíram para caber em relógio de pulso e cresceram para movimentar os relógios nas torres das igrejas. Elas foram usadas até para tocar sinos, usando um martelo conectado ao sistema de engrenagens para produzir o som. O princípio da marcação precisa do tempo foi aplicado em grande escala para auxiliar a navegação. A Terra foi dividida em uma série de faixas. Cada faixa cobre a distância que a luz do Sol percorre sobre a superfície da Terra em intervalos de 4 minutos ou a longitude. Com um relógio preciso e uma equação simples, um marinheiro pode determinar sua posição em qualquer lugar no planeta. A longitude só funciona porque a Terra gira como uma roda. Now, what would be a more perfect wheel? Well, one more perfect wheel is the wheel-like nature of the heavens themselves, where we see the axle, essentially a gravitational field, and where we see a wheel, now a planet, thus connected to other planets going around in a certain quasi-wheel-like fashion. And in fact, when astronomers wanted to make tiny models of the solar system, they used a series of wheels in a device called an orrery, in which the planets were on wheels that moved around a central sphere which represented the sun. There's this wonderful progression from the physical reality of a wheel to the metaphor of a wheel in space as planets orbit the sun or as the moon orbits the earth. Ao mesmo tempo em que nos transporta para outros mundos, a roda transporta a si mesma para outras aplicações. A tecnologia incorporou a roda à prensa tipográfica, viabilizando a comunicação produzida em massa ao pressionar uma placa com tinta sobre o papel enrolado em um cilindro. As rodas eram usadas para manter pressão constante sobre o papel e para acelerar o processo de impressão. Embora a roda não fosse essencial para a produção de livros, ela a tornava mais eficiente. What the book does is it puts thought in a form that allows it to be moved on wheels. It allows one to speak to the world as if the world were a person. And it thus contains within it the possibility of revolutionizing the world without a drop of blood being shed. Not to say that much blood will not be shed, and in fact much blood will be shed because of ideas that are presented in books. But it does mean that you now are capable of persuading without coercing. And in numbers. Passando do mundo esotérico para o terreno, os usos agrários da roda incluem os primeiros moinhos de vento que chegaram à Europa por volta do século XII. Os moinhos capturavam o vento com grandes pás, cobertas com tecido e unidas no centro. O centro era conectado a um eixo que se ligava a uma série de engrenagens. O moinho de vento podia girar sobre a base para se ajustar à direção do vento. Os moinhos de vento variam dos tradicionais moinhos holandeses aos moinhos das planícies americanas
E há as turbinas gigantes que geram eletricidade a partir da energia eólica. Usando sistemas de engrenagens, os moinhos de vento bombeavam a água de poços, drenavam terras alagadas e até moíam trigo, como este moinho de 300 anos em Cape Cod, o mais velho do país. O mais interessante sobre o moinho de vento, no entanto, é que ele utiliza a energia de um evento natural e não a força animal ou humana. One of the amazing things about wheels is the ability to take energy sources from around us, just the environment, and convert them to useful mechanical energy using a wheel. A seguir, o conceito de se utilizar a energia natural dá início à Revolução Industrial e cria ainda mais maneiras de se utilizar a roda. Os moinhos da Europa e da América transformaram o meio ambiente em um recurso a ser explorado pela roda. A natureza tornou-se mais uma ferramenta para o progresso humano. Mas, na verdade, o conceito de se utilizar o vento e a água surgiu no século II a.C. Earliest uses that we know of are water lifting for irrigation and grinding grain, grinding wheat to flour. As rodas d'água utilizam a força da água de formas diferentes. One is an impact water wheel, commonly called an undershot water wheel, where the water strikes a flat paddle and the impact causes the wheel to rotate. A second type of water wheel is called an overshot or a weight-driven water wheel, where the water comes over the top of the wheel, descends into a bucket, and the weight of the water in the buckets on one side of the wheel causes it to turn. No início do século XII, a Inglaterra possuía mais de 5.000 moinhos. Cada um era uma usina de força para uma série de tarefas pesadas que iam muito além de apenas levantar água e moer grãos. European technicians and concurrently Chinese technicians diversify the use of water power to where by 1500 they know how to use water power for pounding metals, to shape metals, for pounding ore prior to reduction, for grinding a whole host of things other than wheat. Rios abundantes no nordeste dos Estados Unidos forneciam uma fonte de energia acessível nos primeiros dias da nação. There are a whole lot of rivers and streams that drop a fairly great distance, and the Industrial Revolution in America really takes off based on water power, particularly in the countryside. Vilas e cidades cavavam canais e construíam moinhos para serrar madeira, tecer lã e moer grãos. On top of the millstones you have a hopper, big wooden funnel that holds whole dried grain, be it wheat, rye, corn, barley. And below that there's a shoe, a little wooden trough that directs the grain from the hopper into a pair of millstones. There's a vertical wooden shaft called a damsel that rotates with the millstone and shakes the shoe. Esse processo é possível porque a roda d'água é conectada ao moinho através de um intrincado sistema de engrenagens e volantes. It represents a sort of quantum leap in the amount of energy that humans were able to extract. A human being can produce about 1/10 of a horsepower continuously over a 6 or 8 hour day. That means even a small 2 horsepower water wheel is producing 20 times as much energy as a human being, and it doesn't get tired. Moinhos d'água são um engenhoso aproveitamento de recursos e, ao simplesmente inverter o conceito da roda d'água, você obtém algo totalmente diferente. One of the neat things about wheels is the way you can turn this energy conversion around. We have water wheels that produce energy of all sorts, whether it's electrical energy or energy for a grist mill, but put it on a paddle boat, connect it to a steam engine, and you've got a paddle steamer. So it works both ways. A roda propulsora de um barco a vapor pode ser pensada como uma série de remos presos a uma roda.
Os barcos a vapor de Robert Fulton começaram a ganhar o Mississippi no início do século XIX, mas o coração destes barcos é, na verdade, o motor a vapor que gera a energia para mover as pás. E aqui, novamente, o conceito da roda manifesta-se em um mecanismo com o apropriado nome de engrenagem Sol e planeta. O planeta é uma engrenagem pequena que orbita o Sol, uma engrenagem conectada por um eixo à roda de impulso. Quando o vapor é forçado na câmara do pistão, ele se expande e aciona uma alavanca ligada à engrenagem planeta, que por sua vez é conectada a um travão que vem do Sol. Então, o Sol movimenta a roda de impulso. O princípio da engrenagem Sol e planeta é bem ilustrado em outro meio de transporte que revolucionou o mundo, a locomotiva. At certain times in American mechanical history, rotary devices seem to be the way to solve all problems. So for a while, in the 1840s in particular, you have all these very, very clever rotary steam engines. Os trens expandiram as fronteiras da América no século XIX. Todo o país foi cortado pelas ferrovias. There were companies that manufactured car wheels, usually the axle and the two wheels to go into railway cars, but locomotive wheels would be built right along with the rest of the locomotive as heavy castings and then turned on a heavy lathe. And usually the wheel itself would be cast steel, and then there'd be a forged steel tire, and the tire would be expanded with a little heat and then put in place and then allowed to cool and shrink down tight. Com o advento dos trens, o trigo podia ser cultivado no Kansas, enviado para ser moído em Chicago e embalado para ser vendido em Nova York ou na Califórnia, tudo graças às rodas sobre trilhos. Enquanto as ferrovias abasteciam a nação, elas ajudavam a alimentar a Revolução Industrial, fornecendo mercados para bens produzidos com mais eficiência por causa da roda. The part of the wheel in the Industrial Revolution is central, not only as it influenced factory production, but in fact as it made possible the steam locomotive and a veritable empire that will depend on the movement of troops, the movement of people, the crossing of entire continents in periods of time heretofore unimaginable. The Industrial Revolution, in fact, rolls inexorably on wheels. A seguir, na virada do século XX, este caminhar gera ainda mais invenções baseadas na roda. Ao aproveitar a energia da natureza, a roda nos livra de tarefas que seriam exaustivas ou impossíveis. Mas a ideia da roda como libertadora tomou um rumo irônico em lugares como Lowell, Massachusetts, em meados do século XIX, com seus moinhos têxteis cheios de máquinas operadas por jovens fazendeiras. Há séculos, as tecelagens usavam rodas de fiar operadas à mão para torcer fios de algodão, lã e linho. Mas as invenções derivadas da roda no início do século XIX aumentaram a produção. The vertical spinners or jennies came in. Again, it was an effort to get more production with one worker. And so there are 10 spindles, all run by one wheel. Eventualmente, 200 rocas de lã seriam giradas pela mesma máquina. Comunidades planejadas como Lowell eram formadas para produzir tecidos ao longo de rios como o Concord e o Merrimack, que gerava cerca de 10 mil cavalos vapor para as rodas d'água de Lowell. It was an interesting social experiment to bring in the farm girls, and they thought they were being liberated from the hard work of the farms, only to discover that life in the mills could be long hours and that the hours were ruled not by the sun but by the mill bell. What the Industrial Revolution did for women was that it rendered them to some extent independent of marriage. It made self-support possible, but by creating an entirely unliberated world of incessant labor, of discomfort,
and the conversion of oneself into a kind of instrument or tool. Uma engrenagem, digamos. The success of our machinery has convinced us, almost to a person, that there is no problem so great that some machine can't solve it, and to that extent we do tend to look for mechanical solutions to problems that are not mechanical. Mas as incansáveis rodas de fiar da Revolução Industrial produziram um volume inesgotável de produtos, incluindo mais rodas. Apesar de estarmos sempre reinventando a roda, o conceito básico não evoluiu, o que dá testemunho de sua pureza. Mas, na prática, as rodas evoluem. Elas são aprimoradas pela tecnologia e pelos materiais. O tronco evoluiu para a roda talhada, que se tornou mais leve e mais eficiente, com o aro oco, raios e um eixo. O pneu evoluiu de um revestimento de metal para algo totalmente revolucionário, com a invenção do automóvel. Because of speed and heaviness of a car, you've got to look differently at a vehicle that's going, say, 5, 10 miles an hour drawn by a horse on the rugged roads of the 19th century. If you've got a car that's capable of 20 miles an hour, you've increased the stress on the wheels about 4 times, and your old wagon wheels begin to fall apart. O próprio automóvel era uma coleção de engrenagens. Eixo de manivela, direção, rolamento e transmissão deslizavam pela linha de montagem, novamente uma variação da roda. Mas de todas as rodas conectadas ao carro, a mais emblemática é o pneu de borracha. Os pneus eram originalmente aros de tecido ou couro enrolados em uma roda de madeira ou metal para amortecer os impactos. Depois, a borracha dura foi utilizada. Finalmente foi empregado, inicialmente em bicicletas, o aro pneumático, que prendia uma camada de ar dentro do pneu. Mas no início do século XX, eles chegaram aos carros e caminhões. Air is the most efficient thing that'll carry the load and give you cushioning, and you need certain footprint characteristics, force and moment characteristics for the tire, and the deflection of the tire will provide that and gives you very even distribution of load across the footprint with just air in the cavity. Antes que o ar pudesse ser bombeado nos pneus, a borracha precisava ser endurecida para ficar imune às variações climáticas. Em 1839, Charles Goodyear, um inventor, procurava um aditivo que impedisse a borracha de esfarelar no frio e derreter no calor. Por acidente, ele descobriu a vulcanização, um processo de cura em que a borracha é cozida até se estabilizar e manter a consistência. So he had a lot of different chemicals that he was experimenting with. And he accidentally spilled some of the sulfur on the stove, and sulfur will melt. And under those conditions, and he had some rubber laying on the stove, and it ran together, and it vulcanized, lo and behold. Por volta dos anos 50, a borracha sintética substituiu a borracha natural. Companhias de pneu como a Goodyear estavam reinventando a roda. Again, the ideal wheel, the round thing that's frictionless, that's not something that gets better. But the practical wheel, the wheel that gives better mileage or brakes better or is lighter, that's the point where you can spend a lot of money and over the years get a lot of improvement in efficiency. Hoje, fabricar pneus é um empreendimento altamente complexo e especializado. There are up to 15 different components in today's steel-belted radial tire. You have the beads, the plies, there's wedges, apexes, liner, sidewall, tread compound, sidewall compound, overlays. There is some ongoing innovation work with tires with computer chips in them that will read the road, that will help control the vehicle. They will be an integral part of the vehicle control system, and they'll be reading it from inside the tire, which is a great advantage since it's closer to the road. A Goodyear fabrica pneus para todo tipo de veículo, incluindo equipamentos pesados para transporte de terra, tratores,
e aviões. Os pneus de aviões suportam um desgaste extremo durante decolagens e aterrissagens por causa da fricção gerada pelo peso da carga e das velocidades necessárias para se levantar voo. As rodas desempenham um papel na indústria aeronáutica que vai muito além dos pneus. As hélices que impulsionaram os irmãos Wright usavam o princípio do moinho de vento, mas ao contrário. Um eixo no centro da hélice é conectado, através de um complexo sistema de engrenagens, a um motor que fornece a energia. Ao invés de utilizar o vento, a hélice o gera, tirando a aeronave do chão. Passando a hélice da vertical para a horizontal, a roda eleva as pás rotativas do helicóptero e nos liberta da existência terrena, livres e leves, graças à roda. I think there's a continuum here of mobility, if you will. And along with that mobility, I think comes a lot of the basic freedoms that we, again, sometimes take for granted. The right of free assembly depends on free transportation, free mobility, at least certainly transportation free of any political hindrance. A seguir, o impacto da roda vai muito além de seus benefícios imediatos. Mas há outras aplicações para a roda que ainda não concebemos. Outros materiais para fabricá-las? Outras formas de utilizá-la. Se a hélice do avião é uma variação do moinho de vento, então o motor a jato é uma variação da turbina, que era originalmente um tipo de roda d'água. Water turbines are essentially water wheels with curved surfaces. They produce power by water flowing smoothly over a curved surface because the water acts over their entire surface simultaneously instead of on only one paddle or one bucket at a time. They produce much more power in a much more compact form. A represa Hoover usa mais de 17 turbinas de 4 metros para gerar 2.991.000 cavalos-vapor, que são transformados em eletricidade. Moving magnets create electricity. So in every turbine, you have coils of wire and you have magnets. And as you turn those coils of wire in the vicinity of a magnetic field, that's what produces the electricity that we use in our homes. Now you can generate that circular motion with a water-driven turbine, a water wheel. You can generate it with steam in a coal-burning power plant or a nuclear power plant. You can generate it with wind. Motores a jato substituem a água por ar dentro da turbina giratória. E ao invés de eletricidade, o motor a jato gera impulso quando o ar é expulso do motor, empurrando o avião. Do movimento circular de uma turbina às voltas do disco rígido de um computador, giramos nossas rodas em todo lugar. O CD-ROM é similar ao disco compacto, que remete à época dos discos de vinil e vitrolas, que são uma variação do antigo realejo. No futuro, talvez precisemos de um microscópio para ver nossas rodas. One of the great frontiers of the wheels has to do with making them small. Making them microscopically small. This is nanotechnology. Right now, we can use lasers, we can use various other techniques to fabricate tiny pieces, including wheels and gears, that are 1/100th the diameter of a human hair. You can make gear systems, gear trains on a surface that you need the highest power microscope just to see them. Now, these aren't machines yet. These are just demonstrating the feasibility of doing it. But imagine a society, imagine an age when we have micro machines that can build other machines. Micro machines that can do surgery on our bodies. Micro machines that can fabricate microelectronics. Make your computers smaller, make them more powerful. A roda invadiu todos os aspectos de nossas vidas com sua inegável utilidade e praticidade. E talvez tenha nos tornado mais pragmáticos. Mas há uma roda importante para nós que serve apenas para nos divertir. To talk about Ferris wheels and balls and things like that is pointless, mere games, sort of life's trifles.
I think we grossly underestimate the power and force, the imaginative potential, the discipline of the mind wrought by such trivia as Ferris wheels. Após usar a roda para facilitar as tarefas obrigatórias, é reconfortante conhecer a importância da roda no lazer. As rodas gigantes, apesar de sua frivolidade, são, na verdade, mecanismos complexos que requerem engenharia de precisão. A maior roda gigante do mundo é a Millennium Wheel, em Londres, inaugurada em fevereiro de 2000, com um diâmetro de 148 metros. Mas a primeira roda gigante também era enorme. Construída para uma exposição em Chicago em 1894 por George Washington Gale Ferris, um engenheiro americano especializado em aço. It was first rejected out of hand. It's too wild and too improbable. So nothing else was forthcoming, so at the last minute they got a hold of Mr. Ferris and said, okay, we'll go with your idea. Ferris produziu uma roda de aço com 83 metros de diâmetro que atingia 88 metros de altura em seu ponto mais alto. O eixo gigante era uma peça única de aço forjado, a maior peça inteiriça já feita até então. 2 motores a vapor movimentavam a roda, que carregava mais de 2.000 passageiros em uma jornada de 2 voltas em 40 minutos. First time you just got over your fear of sitting there hanging on to the seat, and the second time you got to look out and enjoy the ride. Um de seus admiradores foi o avô de Lee Sullivan, William E. Sullivan, que convenceu o operador a lhe deixar observar o mecanismo da roda gigante. When he came home, he told Grandma that that's what he wanted to do, build wheels. She said, well, don't tell anybody, they'll think you've lost your mind. O avô de Lee transformou sua construtora de pontes de Jacksonville, Illinois, em uma fábrica de rodas gigantes. Mais de 100 anos depois, ela ainda é a maior fabricante de rodas gigantes do país. Foi uma longa jornada do moinho de pedra à roda gigante, mas a história da roda é a infinita variação sobre um tema simples. And so our inventions change us. They don't just make us more powerful. They make us think differently about the same sorts of things. They make us think differently about the role of thought itself. You think about how much the wheel has driven society, how much it's increased a single human's ability to do more work, to get places that humans could never get before, to travel greater distances, to do technologies you never could do before. Just the ideas of things you could do with gear systems, things you could do with water wheels, things you could do with transportation. It's transformed society in amazing ways. It may not be the most important invention ever, but it's certainly right up there.